que é meio chato, aquela namorada que é meio chatinha, né? Aquele namorado que não é exatamente muito lindo, né? Mas que foi o que deu para arrumar. Não é o que você quer, mas está bem perto, né? O que a gente quer é a cesta. Então tá lá. Combustíveis fósseis no mundo. Hoje nós vamos dar uma virada, né? Então, até agora, esse ano todinho, nós só estudamos a parte assim mais física da geografia, né? Lembra disso? Nós estudamos cartografia, chatíssimo. Depois relevo, clima, vegetação, hidrografia, domínios morfoclimáticos geral e do Brasil. Agora nós vamos começar a estudar uma parte mais ligada à economia, né? Nesse encontro aqui, nós vamos estudar mais a parte ligada agora, começar, né? A parte ligada à economia, começando com fontes de energia, né? Que é a base de qualquer processo econômico, é a energia, né? A soberania energética é fundamental para qualquer país. Não tem como você querer desenvolver um país sem que ele tenha fontes de energia confiáveis, acessíveis, né, em boa quantidade, senão você fica meio que refém, né, meu? Você fica igual o Japão. O Japão, por exemplo, é um país que sofre profundamente de carência de fontes de energia. Tanto é que ele desloca algumas atividades produtivas que são muito energivoras, né, que são grandes consumidoras de energia, para outros países, tá? Então, eles precisam de alumínio lá para a indústria deles. O alumínio, para se transformar em alumínio, de bauxita para alumínio, precisa de muita energia, energia elétrica. O que eles fazem? Eles constroem uma hidrelétrica aqui no Brasil, os japoneses, a hidrelétrica de Tucuruí. Né? Eles nos dão dinheiro para construir. Aí a gente constrói a hidrelétrica, claro, fica devendo para eles até hoje, transforma a bauxita em alumínio e já exporta o alumínio por lá para eles. Entende? É um processo em que o Japão consegue, dessa forma, economizar a energia do seu próprio território. Tá? Bom, a primeira forma de energia que nós vamos analisar são os combustíveis fósseis, tá? Que acontece essa fossilização através de um processo geológico. Então, era alguma coisa que estava viva, né? Um composto orgânico, um composto de carbono, e depois ele se transforma num combustível, ele vira um mineral. Ele vai perdendo os elementos não carbônicos, né? Então perde o oxigênio, perde a água, vai perdendo e vai sobrando o carbono, né? E quanto mais carbono tem, melhor. Mais puro é o combustível, tá? Esses são os combustíveis fósseis, resultantes então da fossilização de material orgânico. Eles são basicamente quatro, tá? O carvão mineral, que nós vamos estudar hoje. Depois, o petróleo, que é importantíssimo também, e o carvão mineral também, né? Principalmente lá no mundo, no hemisfério norte, né? Se usa muito carvão mineral para gerar energia, tá? E com impactos ambientais gigantescos, diga-se de passagem. Né? Impactos ambientais de grande monta, né? O petróleo, que também é importante, né? Há quem diga que nós estamos vivendo a era do petróleo, né? A idade do petróleo. E, por sinal, essa idade do petróleo tem que acabar e vai acabar, né? Mas não vai acabar por falta de petróleo. Do mesmo jeito que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? A era do petróleo, ela vai acabar porque nós vamos descobrir novas fontes energéticas. Não descobrir não, né? Elas já estão descobertas. Nós vamos usar em grande quantidade energia solar, energia eólica, né? Já estamos usando e vamos usar cada vez, tá? Bem, então o primeiro, então é carvão mineral, petróleo, gás natural e o xisto pirobetuminoso, tá? Gás natural e xisto pirobetuminoso. Bem, começando então a nossa apresentação de hoje, vamos lá. Energia, então, está aí a definição, coloquei para vocês darem uma olhada, ó. Capacidade de produzir trabalho. Sem energia não existe movimento, não existe trabalho. Não tem jeito, pessoal.
tá? Você precisa da energia para movimentar máquinas, para movimentar pessoas, né? Quando você fala assim, pô, tô meio sem energia hoje, putz, eu fui lá lá e sugaram toda a minha energia. Ah, são vampiros energéticos. Esse papo, não é porque a energia é o elemento básico para você poder movimentar a si mesmo, movimentar a economia, etc. Então, energia, essa é a definição em geografia, é a capacidade de produzir trabalho. Tá? Tem um campo gigantesco aí, né, ligado à física, que é o campo também da energia e do trabalho, né? Você já deve estar estudando isso. Bom, quanto aos tipos, nós temos as energias renováveis, que são aquelas que acompanham a demanda, tá? Então, energia solar, né? Energia eólica, tá? São fontes energéticas renováveis. A água, junto com a gravidade, né? Produzindo energia hidrelétrica. E quando a gente fala em não renovável, é não renovável na medida da demanda. Então, enquanto a gente queima petróleo, gás natural, xisto pirobituminato e carvão mineral por tonelada, ele se renova, esses combustíveis se renovam gota a gota, pouquinho em pouquinho, grama por grama. Entendeu? A demanda é muito maior do que a capacidade natural de renovação desse, desses combustíveis. Eles demoram muito para se formar, muito. Por isso eles são considerados não renováveis. O ritmo é uma diferença de ritmos, né? O ritmo de consumo é imensamente superior ao ritmo de produção na própria natureza, tá? Bem, depois nós temos dois tipos também aqui de fontes. As fontes primárias, né, como o petróleo, por exemplo, é uma fonte primária. E a gasolina é uma fonte secundária. Quer dizer, ela é obtida a partir do petróleo, né? Gasolina, óleo diesel, nafta, gás liquefeito de petróleo, né, que vai no nosso botijão, o GLP, tá? Então, essas divisõezinhas aí para a gente lembrar, tá bom? Bem, material orgânico fossilizado, só que em condições diferentes, né? O carvão mineral, por exemplo, ele se forma a partir da fossilização de antigas florestas. Então, florestas muito antigas, lá do período Permiano Carbonífero, tá? Essas florestas são soterradas por eventos geológicos dramáticos aqui no planeta Terra. Num clima frio, elas vão lentamente perdendo, essas florestas soterradas, lentamente vão perdendo os seus elementos não carbônicos, né? Aí vai saindo o oxigênio, como eu falei, a água, etc. E o que sobra é rocha, é carbono, que pega fogo, que gera calor. O calor gera movimento, né? E assim nós temos o início do processo do trabalho, tá? Lembre disso, fossilização de material orgânico. Ó. Então, carvão mineral e petróleo, né? Porque também, às vezes, eu falei primária lá em cima, petróleo, tá? Mas eventualmente, por exemplo, a apostila de vocês considera ela como secundária, porque você tem que fazer um processo de refino, né? Etc. Tá? Mas enquanto natureza é primária, tá? Enquanto o uso econômico é secundário. Já o gás natural, praticamente da forma que você tira ele da natureza, você já queima. Né? Você purifica ele um pouquinho, gerando calor, e já pode queimar. Tá? Qual é o grande problema dos combustíveis fósseis? As emissões de gases estufa. Né? A emissão de óxido de carbono, né? Ou óxido de carbono, tá? Eles são altamente poluentes, altamente. Eles contaminam o ar, tá? Eles contaminam o solo, eles contaminam a água, chuva ácida, ácido carbônico, né? E eles colaboram para o aquecimento da atmosfera, que produz, por sua vez, a elevação geral do nível dos oceanos e o derretimento pelo derretimento das calotas polares. Olha quanto impacto que esse tipo de energia produz. Mas ele tem algumas vantagens, né? É uma energia acumulada,
Então, ela pode ser, por exemplo, transportada. Tá? Você pode pegar um montão de carvão mineral, colocar em vagões e transportar de um lugar para o outro. Então, é uma energia que pode ser transportada do local de origem para o local de uso. Né? É uma energia boa. O petróleo, então, por ser líquido, transportá-lo é mais fácil ainda. Você cria oleodutos, você leva o petróleo longe pra caramba por um custo extremamente baixo. Tá? Você ainda consegue, por dentro do oleoduto, robozinhos que fazem a manutenção dos dutos, evitando vazamento, avisando quando vai ter vazamento, etc. São chamados de pigs, né? Pigs. São robôs com sensores que circulam dentro dos oleodutos. Tá? Outra coisa, é uma fonte de energia que pode ser transformada num monte de coisa. Né? Plástico, petróleo, por exemplo, a indústria petroquímica, o plástico, tudo que é polímero que a gente vê aí em volta da gente, carcaça de computador, enfim, tudo que a gente vê por aí pode ter vindo do petróleo. Todo material plástico, né, se origina aí do petróleo. Também, além das fontes de energia todas que a gente vê, enfim, o petróleo, principalmente, ele tem um encadeamento interindustrial, ele tem uma cadeia produtiva densa. Ele produz um montão de coisas, né, a partir dele. Então, ele tem também esse aproveitamento, ele não vira só fonte de energia. Mas tem esse passivo da poluição, né, o problema dos vazamentos de petróleo, o problema da contaminação do solo nas minas de carvão, né, o problema dos problemas de saúde gerados nas minas de carvão, na saúde dos trabalhadores, tá? Muitos deles desenvolviam até pouco tempo atrás silicose, né? Que é o endurecimento dos alvéolos pulmonares por aspirar aquela poeira. Então, aquela poeira se deposita nos alvéolos pulmonares e a pessoa vai perdendo capacidade respiratória, acaba até morrendo. Tá? Então tem uma série de impactos aí, né? Coloquei, olha aqui, uma ilha de ferro, né, colocada no meio do oceano, essa aqui é da Petrobras, tá? Nós temos várias dessas espalhadas aí, até 300 quilômetros mar adentro, tirando petróleo de uma profundidade que supera facilmente aí os 5 quilômetros, né, através do pré-sal. A pena que hoje em dia a gente não fabrica mais essas plataformas de petróleo. A gente compra de Hong Kong, né? Mas tudo bem. E aqui nós temos uma imagem de uma termoelétrica, né? Uma termoelétrica a carvão, então, ou a petróleo. Provavelmente pelo jeitão da chaminé é a carvão, né? Então aqui embaixo nós temos as caldeiras, né? Que aquecem a água, essa água gera movimento. O combustível das caldeiras é petróleo ou carvão, e aqui o resultado, né? As emissões de gases estufa, principalmente os gases ligados aí ao carbono, né? Óxidos de carbono, dióxido de carbono, etc. Tá? É, é. O petróleo, eu esqueci de falar, ele se forma em ambiente marinho, tá, pessoal? Vamos lembrar disso. Depois vai ter aula de petróleo, né? Mas só para já ir diferenciando. Então, são animais que morreram, são micro-organismos que morreram no mar, tá? Enfim, algas, elas afundam e lentamente, pela pressão da água, pela pressão da atmosfera, elas vão sendo absorvidas pelo subsolo marinho. E ali mesmo elas já vão se formando com alto teor de carbono. É um hidrocarboneto, né? Então, ele desce nas áreas de rocha permeável, aí esse petróleo migra para as áreas de rocha impermeável, onde ele fica preso ali, nas chamadas traps, nas armadilhas. E ali fica preso, tá bom? Então, ele é Professor, mas formalmente mais. que sempre falam que, por exemplo, sempre tem um acidente quando escava, sai petróleo, alguns negócios assim, sabe? Mas não sei, tipo, É, uma... exato. O petróleo ele tem algumas desvantagens assim, né? Por exemplo, quando um super petroleiro vai limpar seus tanques,
que a Xuxa está fazendo aí? Sai, Xuxa. Ô, diabo. Por que a Xuxa não sai do. Ah, sai. É... Eita. Então, quando um super petroleiro, por exemplo, vai limpar, porque isso aqui, né, o petróleo ele é tirado daqui e embarcado em petroleiros, né, em navios de transporte de petróleo. E esse petroleiro, às vezes, ele tem que atravessar longas áreas, sei lá, do Oriente Médio e até a costa leste dos Estados Unidos, por exemplo. Se tem um vazamento no caminho, ou se eles decidem limpar o tanque do petroleiro, isso provoca o que nós chamamos de maré negra. Sem contar quando há vazamentos, né, foi dito, de oleodutos, também provocam um desastre natural, ou sem contar quando, depois vocês podem ver isso aí, né, na internet, tem um navio chamado Exxon, da empresa Exxon, né, Exxon Valdez, um super petroleiro. O capitão do navio tomou umas canas e bateu o navio numa rocha lá no Alasca. Olha, eliminou um monte, extinguiu um monte de espécie de vida marinha, etc. Foi um desastre, foi em 99 isso aí. Tá? O cara estava bêbado. Então, há vários problemas ligados também ao transporte, né? E à poluição que eles produzem, sim. Ô, Bem, professor, falando. eu quis dizer na Terra, tá ligado? Não tem petróleo mesmo na Terra. Eu sempre vejo Entendi. diferença, entendeu? Entendi. Desculpa, Quando o eu pessoal entendi mal. passa, é, Não, não. quando estoura petróleo, voa, sabe? Que nem nos filmes, assim. Veja, aham. Eu preciso que vocês entendam o seguinte. Boa, sua colocação também é inteligente. Eu tinha entendido mal. O petróleo se forma em ambiente marinho, mas por mudanças geológicas, ele pode migrar e migra para áreas continentais. Interessante, né? Por exemplo, o petróleo que nós encontramos na Arábia Saudita, no Iraque, no Irã, está todo ele em área continental e está bem pertinho do solo. Inclusive, antigamente, quando nós não estávamos ainda na era do petróleo, os árabes ficavam muito bravos quando eles iam procurar água, que era o que eles precisavam, e achavam petróleo. Só de cavar um poço para achar água, achava petróleo. Né? Então, isso é um problema. Era um problema. Tá? Então, o petróleo migra. Só mais uma coisa, é o Gustavo, né, Gustavo? E amigos, só mais uma coisa. Sim, Lembra sim. do seguinte. Isso. Lembra do seguinte, ó. Quando você encontra petróleo, então se formou lá o petróleo, também se forma gás natural, tá? Só que o gás natural, o gás do petróleo, né, a gente usa para pôr no carro GNV, né, gás natural veicular. Esse gás, ele sobe porque ele é mais leve. Aí o petróleo vai embora e o gás fica. Por isso que em alguns lugares só tem gás e não tem petróleo. Por exemplo, a Bolívia. Ela tem um montão de gás natural, mas não tem petróleo. Inclusive, ela exporta o gás natural aqui para a gente pelo gasoduto Brasil-Bolívia que nós construímos. Tá? E aí o petróleo foi embora, o petróleo foi para outro lugar, se acumulou em outro lugar. E o gás ficou, porque ele é mais leve, como eu disse. Ele não foi junto com o petróleo. E fica sob pressão. Né? E às vezes a pressão é tão grande Mas não que tem se ela uma não for. condição, professor, para ir se Oi? locomover? Tem uma condição? O petróleo, sim. O petróleo ele vai se locomovendo de Ah, tá. rochas permeáveis para impermeáveis. E o gás não. O gás fica sob pressão lá em cima, em bolsões, né? E às vezes, se você não manejar direito essa pressão, ela explode. Tá? Você pode ter uma explosão e séria, né? Com esse gás. Os acidentes também são bem comuns, tá? Bom, pelo menos eram bem comuns, né? A gente torce para que as condições de segurança sempre aumentem e melhorem, né? Então, os dois se formam juntos, tá? Onde tem gás, tem ou teve petróleo. Tá? E o que também pode motivar a mudança do petróleo de um lugar para o outro? É o fato de que podem haver mudanças geológicas no subsolo. E aí,
você tem problema também. Se essa mudança for muito perto da superfície, ela pode provocar um escape de gás. E aí, escape de gás pode provocar explosão, incêndio, etc. Então, são essas as condições para a locomoção do petróleo. O gás não. O gás fica lá em cima acumulado por ser mais leve. Você sabe que tem uma profissão muito boa que é engenharia de petróleo, viu? Tem em Santos, inclusive, tem faculdade disso. Engenharia de petróleo. Dá uma grana louca isso aí. Ah, sim, Bem, eu vi. Dá uns 50 mil por mês, vocês né? viram isso aí? É uma Existe. bela. Mas é bem. É isso eu Não tem muita vaga aqui no Brasil. É mais só não, o não tem. Petrobras. Assim. Mas aí, meu querido, eu preciso te falar uma coisa e falar para todos vocês. Esse é o seu emprego. Porque esse emprego que tem um monte de gente disputando, não adianta. É mais difícil de entrar. Esse emprego que tem menos gente disputando e só entram os melhores, é para vocês. É esse, deixa eu até tirar isso aí. É esse tipo de emprego que vocês têm que ir atrás. Já pensou? Você está aqui, ó. Ó, o Gustavo aqui. Ó. O Gustavo chega de helicóptero aqui. Eita, cadê o Gustavo? Ah, o Gustavo vem com o helicóptero aqui. Oi, o engenheiro Gustavo tá chegando aí, ó. Arruma tudo que é porra, ele enche o saco. Aí você pousa com seu helicóptero aqui, aí você desce, vem aqui na administração e fica aí 15 dias trabalhando em alto mar. Aí você fica 15 dias em casa, de folga, ganhando muito dinheiro. Nós temos uma ex-aluna, a Monique, por sinal é Monique o nome dela. Agora eu não vou lembrar o nome todo, mas a Monique. Monique Álvares, acho que é. Ela entrou lá na Petrobras, passou no concurso da Petrobras, sabe? Ela nem é engenheira, é plataformista, em início de carreira. 15 dias na plataforma, 15 dias em terra. Você vai me desculpar, meu tiozinho. Ela entrou ganhando líquido 14 pau, 14 mil. 14 mil por mês, tá? Uma moça aí, ela não tem 30 anos, né? E eu ia até convidá-la para ir na CEP esse ano, que não teve. Quem sabe ano que vem tem CEP, Semana da Escolha Profissional, e vai ser a vez de vocês, né, de fazer. Quem sabe a gente não convida ela. E ela passou. Então vocês têm que mirar esses empregos aí, ó. Ah, não, mas tem pouca vaga. Ah, é só na Petrobras. Meu, vocês têm boa formação, vocês têm todos os dentes na boca, vocês têm comida 5 vezes por dia. Você abre a geladeira, não vem aquela lufada na sua cara. Né? Tem coisas lá dentro. Tá? Não tem motivo para vocês não quererem e não conseguirem um bom emprego que nem esse. Né? Eu tenho um outro ex-aluno, só que esse é militar. Ele trabalha para a Marinha. Caramba, estou lembrando o nome dele agora. Bem, enfim, ele é piloto de helicóptero, né, da Marinha, e fica levando esse pessoal para cima e para baixo, sabe? Ele fica levando esse pessoal aí para cima e para baixo, né, de Macaé, agora ele tem Macaé, mas ele já trabalhou no Rio de Janeiro, ele já trabalhou em vários lugares, tá? E aí ele fica indo, levando esses caras para cima e para baixo. Aí no tempo que ele tem livre aqui no continente, 15 dias, ele pega esse dinheiro que ele não é que não tem onde gastar, a gente sempre tem onde gastar dinheiro. Rafael, pô, lembrei. Rafael Oliveira Gomes. Ele usa esse dinheiro, ele é subtenente da Marinha Mercante. Ele usou esse dinheiro e abriu um cursinho, um curso preparatório para escolas militares. Então ele já está sendo empreendedor nos 15 dias de folga dele. Agora já está ganhando mais dinheiro sim do que com a Marinha, né? Mas, enfim, tá? Não há motivo para vocês não almejarem bons empregos e boas colocações. Com certeza disso. E pelo que me lembro, Vamos, engenheiro de petróleo não tem. Tem pouca gente no Brasil. Então pouquíssimo, é pouquíssimo. bom você estudar, quem gosta, né? Aí, meu jovem, agora nós estamos falando o mesmo idioma. Aí sim. E o Brasil tem uma porrada de petróleo para explorar. Tem muito lugar para explorar petróleo e gás natural. Tá? Então é a chance de vocês. Pensem nisso. Vão pensando nisso. Não deixa para pensar qual curso eu vou querer lá em novembro do terceiro colegial.
já pensando. Hemisfério Norte, onde estão os grandes países industriais do mundo, nós temos uma base feita a partir do carvão mineral, né? A base energética a partir do carvão mineral. Olha, 1/4 da produção do mundo, tá? Então, aqui já era país do hemisfério norte, hemisfério sul, tá? Um pouco mais de 1/4, né? Fonte originada no carvão mineral. Por quê? Porque a China usa muito carvão mineral, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, os grandes países industrializados, a Europa Ocidental toda, né, Inglaterra, França, usa muito carvão mineral lá. Tá? E por isso nós temos esse número aí. Porque, veja, o Brasil, por exemplo, não tem carvão mineral. Nosso clima não permite. Né? Nós temos carvão mineral de baixa pureza, tá? E em pequena quantidade. Basicamente em Santa Catarina, ali na região de Criciúma e tal, e lá no Rio Grande do Sul. Tem um pouco. A gente importa carvão mineral. Por quê? Porque, embora o Brasil não tenha carvão mineral, ele tem muita usina siderúrgica, né? Tem Volta Redonda, tem aqui pertinho da gente a Cosipa, enfim, a Belgo Mineira, um monte. E os de Minas, né? E daí? Como a produção de aço, né? A indústria siderúrgica é para a produção de aço. A produção de aço se desenvolveu, foi inventado, o aço, né? Como nós o conhecemos, foi inventado lá no hemisfério norte. Então ele usa muito carvão para purificar o ferro, né? Para tirar as escórias do ferro. E assim, nós importamos a tecnologia, tem que importar matéria-prima também. Nós temos que importar carvão para fabricar o nosso aço. Tá? Lá no hemisfério norte, né, os países da Coca-Cola, da poluição e do carvão mineral, utilizam o carvão, então, aí para produzir energia em usinas termoelétricas, que geram eletricidade a partir do calor e não da gravidade, como são as hidrelétricas. Vejam lá. Carvão 26%, como eu falei, né? Petróleo 34%. Então, esse pessoal do hemisfério norte usa carro movido a petróleo e usina termoelétrica movida a carvão. O gás natural só 21%, né? Vejam, se você pegar esses 3 combustíveis fósseis aqui, ó, carvão, petróleo e gás natural, já deu um belo pedaço da pizza, né? 35 mais 25 são 60, 60 mais 20 são 80, 81% da energia de todo mundo vem dos combustíveis fósseis. Ah, mas professor, esse número é de 2007. Meu irmão, piorou isso aqui. Depois dos governos Donald Trump e outros por aí, esse número piorou. E a China, usando carvão mineral em grande quantidade, piorou. Tá? Esses 2% aqui de fonte hídrica, a maior parte é no Brasil, tá? A maior parte é no Brasil. Os combustíveis renováveis são o álcool, nosso álcool hidratado de cana, álcool obtido a partir do milho, né? A energia nuclear pela fissão atômica em usinas termonucleares e outros. Esse outro é fonte eólica, solar, biomassa, né, a partir do lixo, enfim, carvão vegetal, tá? As grandes produções, então, na China, na região da Manchúria, lá no leste da China. A Rússia tem muito carvão, até por causa do frio, né? Tem muito carvão e carvão de boa qualidade. Só que esse carvão, em grande quantidade de boa qualidade, está num lugar chamado Sibéria, em que a temperatura é de 42 graus negativos. É duro de extrair. E os Estados Unidos ali, naquele pessoal que vota em peso no Donald Trump, né? O cinturão da ferrugem, o cinturão do carvão na costa leste dos Estados Unidos, tá? Aquela zona industrial mais tradicional, é que produz ali bastante carvão. Os Montes Apalaches, né? Aquela região da costa leste. Aqui eu já comentei, né? Então, sedimentação, aí sim, o carvão só em área continental, tá? Ele não migra para lugar nenhum.
ele fica lá aonde se formou até que o homem vai lá, tira e leva para algum lugar. Ok? Então, sedimentação orgânica de origem continental no Paleozoico Permiano Carbonífero. Coloquei os 4 graus de pureza. Aqui, esse aqui é o menos puro e esse aqui é o mais puro, tá? A turfa é o estágio inicial do carvão, são as turfeiras. Você precisa, então, de muita turfa para gerar calor. O lignito, que é de baixa pureza, só que já é carvão rochoso, mineral. Esse aqui, ó, de média alta pureza, a hulha, é o que se utiliza mais em termoelétricas, é o que se utiliza mais em siderúrgicas. Lembra disso? Hulha, tá? Quando passa um rapaz bonito, as moças falam, hulha, que rapaz bonito, né? Essa foi péssima. E o antracito. Esse aqui existe em pequena quantidade. Quem tem antracito é a Rússia, basicamente. A Rússia tem muito antracito. Né? Inclusive, ela nem explora para deixar ele lá para quando ninguém mais tiver, só ela vai ter. Só para a gente poder comparar, 100 gramas, não vamos falar em quilo, vai. Com 1 quilo de antracito, você produz a mesma quantidade de calor do que com 25 quilos de turfa. Para gerar a mesma quantidade de calor, você precisa de 25 vezes mais turfa do que antracito. A hulha é aquele mais utilizado. Aqui, os produtores e o consumo, naturalmente, né? A China, a fábrica do mundo, é uma grande produtora e é uma grande consumidora. Depois, os Estados Unidos, vejam que interessante, ele tem uma produção de 516 milhões de toneladas, produz quase tudo, né? Se vocês notarem também, a China, ela produz menos do que ela consome. Logo, a China importa carvão. Depois, a Austrália, nossos irmãos australianos também são grandes poluidores. Depois, só que eles exportam boa parte desse carvão, porque eles têm outras fontes, e aí vai descendo, né? Olha a Rússia aqui, ó, 94 milhões de toneladas. A Rússia produzindo 168 milhões de toneladas e consumindo 94. Então, ela é exportadora de carvão. E a China é importadora de carvão. Tá? África do Sul, Cazaquistão, Polônia, num lugar chamado Silésia, né? A Polônia, inclusive, é um dos países que exporta carvão mineral para o Brasil produzir o seu aço. Ela tem um consumo um pouco menor do que aquilo que ela produz. Nossa professora, a Colômbia, a Colômbia, tá? Em eras geológicas muito antigas, a Colômbia já foi um lugar mais frio, e aí eles conseguem obter carvão lá. Só que é um carvão de baixa pureza, né? E eles utilizam praticamente todo ele. Aí, ó, nós vamos vendo o carvão, aonde ele se situa. Conforme vai aumentando a pressão, aí a pressão vai aumentando, né? Cada um desses elementos tem uma pressão maior, tá? Vai também aumentando a temperatura. E assim, quanto mais profundo, mais puro é o carvão. Vejam, esse monte de rocha, e atmosfera, e terra, e gente, e árvore em cima do carvão, faz com que aquelas florestas soterradas vão se formando aí, tá? Aqui os grandes produtores destacados, né? A Rússia, China, Estados Unidos, né? Então, são aí os grandes, na verdade, consumidores, né, de carvão. Porque o Brasil está aqui, ó, o Brasil está aqui como produtor e como consumidor, só que também como importador de carvão. Pronto. Uma aulinha simplesinha para vocês se situarem. Foi bom que a gente já adiantou algumas outras coisas, né, que vão aparecer em outras aulas, como aí a questão do petróleo. Pessoal, por gentileza, prestem atenção numa coisinha que eu quero falar para vocês. Hoje ainda, nós vamos ter a nossa aula de história, em que nós vamos corrigir todos os exercícios
que vem lá da aula sobre independência dos Estados Unidos. Estados Unidos. Então seria interessante que vocês não perdessem essa aula, que vocês entrassem no horário para a gente poder fazer ela render. Outra coisa, por favor, tentem fazer os exercícios dessa aula aí. E lá na aula de Revolução Francesa, na aula de correção, eu quero ver se eu passo para vocês a atividade sobre Revolução Francesa, né? Que vai ajudar na nota da prova, tá bom? Vamos torcer para que amanhã seja produtiva, sejam felizes. Daqui a 2 horinhas a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, Pro.